Comunicado do Conselho de Ministros. Dando sequência aos trabalhos iniciados na sessão anterior, Sua Excelência, o Presidente da República, General Umaru Sissoko Embalo, presidiu hoje, dia 11 de junho, no Salão Nobre Francisco João Mendes Chikoté, do Palácio do Governo em Bissau, a reunião ordinária do Conselho de Ministros das quintas-feiras. No capítulo de informações gerais, a Ministra dos Negócios Estrangeiros, da Cooperação Internacional e das Comunidades submeteu para conhecimento do plenário governamental uma proposta de reestruturação da nossa rede diplomática que, entre outros, implicará o encerramento de 2 embaixadas guineenses na Indonésia e no Irão, a reconfiguração da embaixada em Argélia através da diminuição do pessoal de representação e redução do pessoal diplomático, o desenvolvimento de uma diplomacia econômica e ainda o estabelecimento de uma maior ligação com a comunidade nacional radicada na diáspora. Seguidamente, a Comissão ad hoc envolvendo técnicos dos Ministérios da Função Pública e das Finanças deu a conhecer ao plenário governamental os resultados provisórios dos trabalhos de sincronização de dados dos funcionários públicos da Guiné-Bissau. Em decorrência dessa apresentação, o Conselho de Ministros felicitou os membros da Comissão ad hoc pelos resultados até que alcançados, aprovou a inclusão de representantes da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério da Economia e Integração Regional e recomendou maior celeridade para a conclusão dos trabalhos e, consequentemente, decisão do Governo. Já na parte deliberativa, o Conselho de Ministros deteve sua atenção na análise e discussão de um pacote legislativo que lhe foi submetido, após o qual tomou a seguinte deliberação. Ponto 1. Aprova o projeto de decreto que regulamenta a 5ª renovação do estado de emergência na Guiné-Bissau devido ao Covid-19. Ponto 2. Aprova com alterações o relatório dos 100 dias de governação. Ponto 3. Felicita o Primeiro-Ministro pelo excelente trabalho de liderança e coordenação da ação governativa nestes 100 dias de governação. Ponto 4. Felicita igualmente a equipa técnica da Presidência do Conselho de Ministros pelo excelente trabalho de recolha de síntese dos relatórios oriundos dos departamentos governamentais que integram o atual Executivo. Ponto 5. Protela, depois de apresentado a discussão do plano de contingência no setor de educação para o ano letivo 2019-2020, tendo para efeito criado uma comissão técnica composta de técnicos dos Ministérios das Finanças, da Economia e da Educação para uma análise mais aprofundada do diploma e sua posterior remissão ao Conselho de Ministros. Em relação à eventualidade de retoma das aulas, o Conselho de Ministros deliberou instruir uma comissão técnica que integra os Ministérios da Educação, da Saúde e do Alto Comissariado para a luta contra o Covid-19, a fim de, com maior celeridade possível, elaborar uma proposta a submeter ao Conselho de Ministros para efeitos de decisão. Ponto 6. Protela igualmente, depois de apresentado a discussão do Plano Nacional de Emergência para a Prevenção e Combate ao Tráfico de Seres Humanos. No capítulo de nomeação do pessoal dirigente da Administração Pública, o Conselho de Ministros deu sua anuência a que, por despacho do Primeiro-Ministro, seja efetuado o seguinte movimento. Ministério de Administração Territorial. Ponto 1. Sr. Filipe Quintunda, Diretor-Geral de Administração do Território. Ponto 2. Sr. Alsana Negado, Diretor-Geral do Poder Local. Ministério da Economia e Integração Regional. Sr. Mamadjan Diallo, Diretor-Geral dos Recursos Públicos. Ministério da Justiça. Ponto 1. Sr. De Gaulle Mendes, Diretor-Geral da Política de Justiça. Ponto 2. Sr. Julinho Braz da Silva, Diretor-Geral de Administração da Justiça. Ponto 3. Sr. Fernando Ié, Diretor-Geral dos Serviços Prisionais e Reinserção Social. Ponto 4. Sra. Aissanatou Diallo, Inspetora-Geral dos Serviços de Justiça. Ponto 5. Sra. Teresa Alexandrina da Silva, Diretora-Geral da Polícia Judiciária. Ponto 6. Sr. Milêncio Correia, Diretor Nacional do Gabinete Central da Interpol. Ponto 7. Sr. João Mendes Pereira, Diretor do Centro Nacional de Formação Judiciária. Em consequência destas nomeações,
é dada por finda a comissão de serviço nos mesmos cargos dos anteriores titulares. Bissau, 11 de junho de 2020, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e porta-voz do Governo, Mamadou Serifo Diakité.